Olá pessoal! Você já ouviu falar da lenda A Morte no Elevador? Que assombra um antigo edifício no centro de São Paulo. Prepare-se, porque hoje eu vou te contar uma história de arrepiar, uma história que mistura mistério, medo e um toque sombrio da realidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora uma boa lenda urbana. E mais, comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência estranha em elevadores, porque depois desse vídeo, talvez você pense duas vezes antes de andar sozinho por aí. Tudo começa em um dos prédios mais antigos e emblemáticos da cidade, o Edifício Joelma, localizado na região central de São Paulo. Construído nos anos 1970, o prédio foi cenário de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil, o incêndio de 1974 que matou quase 200 pessoas e deixou centenas de feridos. Após o incêndio, o edifício ficou conhecido por abrigar uma atmosfera pesada, carregada de lamentos e de uma sensação constante de que algo ali ainda está muito errado. Mas o que poucos sabem é que entre as inúmeras histórias sinistras que rondam o local, uma delas ganhou força ao longo dos anos e se transformou em uma lenda assustadora: a morte no elevador. Reza a lenda que uma jovem funcionária do edifício trabalhava no 20º andar do prédio. Dizem que ela era sempre vista sozinha, silenciosa, mas com um olhar triste e profundo, como se carregasse um segredo sombrio. Numa tarde chuvosa, por volta das 18 horas, ela desceu sozinha no elevador. O que aconteceu naquele trajeto é um dos maiores mistérios que envolvem o edifício. A verdade é que a jovem nunca mais foi vista. O elevador desceu normalmente, mas ao chegar ao térreo, estava vazio. Nenhuma câmera registrou sua saída. Nenhum sinal de arrombamento. E o mais estranho, o botão do 15º andar estava pressionado, mesmo que não houvesse mais ninguém no elevador. A partir daquele dia, relatos começaram a surgir. Funcionários da portaria juram que em determinados horários da noite, o elevador se movimenta sozinho, indo diretamente do 20º ao 15º andar, mesmo sem chamadas registradas. Outros dizem que ao entrar no elevador, sentem um calafrio, como se alguém invisível estivesse ao seu lado. E há aqueles que afirmam ouvir sussurros, choros abafados e até mesmo ver uma silhueta feminina refletida nas portas metálicas do elevador. Muitos funcionários antigos simplesmente se recusam a usar o elevador após as 18 horas, especialmente se estiverem a sós. E não para por aí. Uma das histórias mais conhecidas é de um zelador que anos depois do desaparecimento da jovem, foi chamado para verificar um problema no elevador do 15º andar. Segundo ele, ao abrir a caixa de comando, encontrou marcas de unhas arranhadas na parte interna da porta. Ele também relatou ter sentido um cheiro forte de queimado, o mesmo tipo de odor que muitos dizem sentir no prédio desde o incêndio. O zelador pediu demissão na semana seguinte, e até hoje, se recusa a falar publicamente sobre o que viu lá dentro. Apesar de parecer lenda, existe um relato real que deu ainda mais força a essa história. Em 2012, um investigador particular chamado Carlos Menezes publicou em um fórum sobre lugares assombrados no Brasil que durante uma investigação sobre assédios e desaparecimentos no edifício, teve uma experiência que ele descreveu como a coisa mais aterrorizante da sua vida. Segundo Carlos, ele entrou no elevador por volta das 21 horas para subir ao 20º andar. No caminho, as luzes piscaram, e o elevador parou misteriosamente no 15º andar. As portas se abriram, mas o andar estava completamente escuro. Carlos diz ter visto uma figura feminina de cabelos longos parada no corredor. Ele apertou o botão para fechar as portas desesperadamente, mas elas não se moviam por alguns segundos eternos. Quando finalmente se fecharam, ele ouviu um sussurro em seu ouvido: "Você me viu?" Carlos abandonou o caso no dia seguinte e relatou o acontecido em seu blog. O post foi tirado do ar algum tempo depois, mas prints circularam em grupos de discussão. Desde então, o número de visitantes curiosos e caçadores de fantasmas no edifício aumentou, especialmente entre os que buscam experiências sobrenaturais. Muitos gravaram vídeos relatando interferências nos equipamentos, falhas nos elevadores e sons inexplicáveis vindos do 15º andar, o epicentro de toda essa energia sinistra. Para tornar tudo ainda mais macabro, há quem diga que a jovem nunca existiu oficialmente. Não há registros de uma funcionária com nome na lista de vítimas ou funcionários do edifício. Mas se ela não existiu, quem é a mulher que tantos dizem ver? Seria apenas o eco de alguma das almas presas no incêndio? Ou será que existe um segredo mais profundo sendo escondido por trás dos muros do edifício Joelma?
O mistério da morte no elevador é mais do que uma simples lenda urbana. Ele reúne elementos de horror psicológico, tragédia real e uma quantidade assustadora de coincidências. Fica difícil ignorar tantos relatos, tantos padrões, tantos detalhes que se repetem. E é justamente isso que torna essa história tão poderosa: o fato de que ela pode, ou não, ser real. Afinal, o que é a verdade quando dezenas de pessoas juram ter visto e sentido a mesma coisa? O edifício, rebatizado como Edifício Praça da Bandeira, ainda está em funcionamento. Sim, pessoas trabalham lá todos os dias. E alguns afirmam que as manifestações diminuíram com o tempo. Outros, no entanto, dizem que tudo apenas se tornou mais sutil, mais escondido. E que a mulher do elevador ainda aparece, principalmente em noites chuvosas, como a do dia do seu desaparecimento. Muitos especialistas em fenômenos paranormais afirmam que lugares como Joelma carregam uma espécie de cicatriz espiritual, um espaço onde o tempo parece se repetir infinitamente, prendendo energias e almas que não encontraram paz. Isso explicaria por que a figura feminina é sempre vista no mesmo andar, nas mesmas circunstâncias. Uma repetição do último momento de sua existência, uma tentativa de reencontrar a saída que nunca encontrou. Seja verdade, exagero ou apenas o poder da sugestão, o fato é que essa história continua viva. Continua assustando. Continua despertando a curiosidade de quem passa por ali todos os dias sem saber o que aconteceu dentro daquele elevador. E principalmente, continua fazendo com que todos que escutam fiquem com aquela dúvida no fundo da mente. E se for verdade? E aí, você teria coragem de andar no elevador do edifício Joelma depois das 18 horas? Já viveu algo parecido em algum prédio? Conta aqui nos comentários, porque a sua história pode virar tema de um próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Quanto mais gente souber dessa história, mais a verdade vem à tona. Até o próximo mistério.